Que agora vai. Fala, galera! Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Galera, hoje tem um episódio bem legal que a gente vai mencionar uma par de jogadores e vai ser muito rápido, assim, a gente vai ser uma diversão, porque nós vamos trazer uma série de jogadores que tem uma peculiaridade. Espero que vocês gostem. São jogadores que jogaram muita bola pelo Botafogo, mas não foram campeões em várias épocas. E como a gente já citou aqui, a distinção não é só colocar uma faixa no peito, né? Porque isso aí é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Então teve muito jogador que de fato merecia ter sido campeão, porra, mas pegou uma época braba, né? Às vezes pegavam uns times que não eram muito bons, mas os caras eram muito bons jogadores. E a gente vai fazer um episódio destinado a esses caras. Bom, primeiramente, Marcelão, tudo em cima, tudo beleza? Tranquilo, Narral, você? Eu posso pro Tô. Eu também agora não erro nunca mais também. Narral, tá beleza? Tranquilo? Certo. Show de bola. Então vamos começar. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas à galera que participou da nossa live, porque eu fui impossibilitado de participar, porque houve um negócio chamado blackout. E aí, meu amigo, haja paciência, a Luizinha daqui de casa só voltou 15 para as 3 da manhã, então um abraço, fiquei de fora. Rapaziada, vamos começar a nossa viagem no tempo, que na realidade vai ser uma viagem no tempo. Nós vamos falar sobre vários jogadores, tá? Eu separei um grupinho aqui, eu separei um outro grupinho de uma outra fase da história, e o Marcelo ele vai se concentrar em especificamente dois caras que foram muito importantes, marcaram a época no Botafogo, esses dois, e legal porque eles foram contemporâneos, jogaram um pouquinho juntos, um negócio merreca juntos, que se jogassem juntos, eu acho que ia fazer um fuzuê pela forma que eles jogavam, mas enfim. Então eu vou começar essa trajetória e de forma casual eu acabei montando um time. Quer dizer, eu separei 11 caras e aí eu falei, cara, dá para montar um time aqui de 11 jogadores, vou falar rapidamente sobre eles. 11 jogadores que foram muito bem pelo Botafogo, mas não ganharam um títulozinho sequer de relevância, né? Um campeonato estadual. Bom, essa trajetória toda, eu vou começar pelo goleiro, que não é uma seleção, mas a gente vai fazer uma brincadeira no final montando uma seleção. Cada um de nós vai montar a sua seleção dos injustiçados, né, vamos dizer assim, aqueles caras que mereciam ter sido campeões e não foram. Não é uma seleção, tá? Eu montei um time aqui para poder discorrer. Então, eu abro essa trajetória com um cara chamado Aimoré Moreira. Aimoré Moreira, um goleiro que jogou de 1936 a 1943. E eu já mencionei mais de uma vez aqui, o Aimoré foi um grande goleiro, não em estatura, né? Porque ele era um cara baixinho e tal. Tinha um apelido, né? Qual era o apelido? Biscoito, porque Aimoré era uma marca muito famosa de biscoito, e o nosso bravo Biscoito marcou época no Botafogo. Ele foi um cara que veio na segunda metade dos anos 30, ganhou seleção carioca, né? Condição de seleção carioca, seleção brasileira, disputou sul-americano, era um goleiro referência, mas tinha um problema, né? Ele era muito corajoso, virava e mexia, ele estava machucado. No braço, no joelho, na testa, e aí tanto que o Botafogo acaba contratando um outro ótimo goleiro, que também não foi campeão, que foi o Ari Nogueira César, que o Narral mencionou. Bom, o goleiro que eu cito é o nosso bravo Aimoré, não é o da minha seleção, tá? É o primeiro nome. Aí eu montei uma linha com dois zagueiros, né? Dois fullbacks, jogadores importantes, que não foram campeões, cara, pelo Botafogo de Futebol e Regatas. O primeiro deles eu já mencionei aqui, Luiz Bento Palamone. O Palamone foi um jogador muito importante no Botafogo, foi um cara referência, um cara que veio de São Paulo como uma referência, um zagueiro que tinha já experiência, inclusive, em combinados paulistas, e ele acabou, vou fazer uma colinha aqui, tá? Eu fui tentar, era isso mesmo. O Palamone, ele joga de 1919 até 1924, e como eu falei, ele era uma referência. Ele era um cara que tinha muita técnica, muita experiência, e ganhou um espaço muito importante internamente no clube. Ele passou a ser uma figura importante no clube, inclusive capitão e tal. Então, o Luiz Bento Palamone foi um cara que, de 5 temporadas, pegou uma fase braba, o Botafogo, lembrando, de 1912 até 1930, ele não ganhou nenhum título, e o Palamone jogou de 19 até 1924.
Eu vou montar essa zaga, o segundo fullback é o alemão. Alemão, que eu também já falei, não o alemão, Ricardo, o nosso Ricardo Brito, né? Acho que é Ricardo Brito, o alemão que jogou. Ricardo Rogério de Brito, isso aí, que jogou 2 Copas do Mundo, uma inclusive como jogador do Botafogo. O alemão, o Silvio Serpa, já falei sobre ele, era um cara multifuncional na defesa. O alemão, meu amigo, jogou de 1921 até 1931. Só que com um detalhe. Aí você fala, pô, o Botafogo foi campeão em 30. Só que ele, em 1930, ele não jogou no primeiro time, ele estava jogando no segundo time. Acabou dando azar, né? Podia ter jogado 10 minutinhos, já, porra, campeão e tal, aquela coisa. E o cara jogou 11 temporadas no Botafogo e não conseguiu ser campeão. Então, os fullbacks de jogadores que não foram campeões, e grandes jogadores, Luiz Bento Palamone e o Silvio Serpa, o alemão. Aí eu montei uma linha média. A linha média de um jogador que eu já falei aqui algumas vezes, né? Que é o Zezé Procópio. Zezé Procópio, um baita de um jogador. Ele veio de Minas, seleção mineira, jogava no Vila Nova. Vila Nova tinha um timaço no fim dos anos 30, meados dos anos 30, né? O Botafogo contrata o cara. E, meu irmão, Copa de 38 já está ele lá. Zezé Procópio já estava lá. Jogava o fino, diziam que ele jogava o fino, mas também batia o fino também, que ele chegava firme, escovando geral. O Zezé Procópio jogou de 1938 até 1942, quando o Botafogo, 5 temporadas, quando o Botafogo acabou fazendo uma renovação que não deu certo, e o Zezé Procópio foi para o futebol, foi para palestra, juntamente com Caieira, e o Gonzalez depois foi também, enfim. E o Botafogo acabou passando o ano seguinte, 43, muito ruim. Então, Zezé Procópio, um grande jogador que não foi campeão pelo Botafogo. Aí, cara, na linha média, ali no centro, o centro médio do Botafogo, Centeralf, é um cara que também eu já citei aqui, um argentino, Carlos Miguel Santamaria. Pô, Santamaria, cara, jogou de 41 até 44 no Botafogo, mas ele era um pilar, cara. Pilar de liderança, era um pilar de técnica, né? Era um cara que tinha de raça, né? Era um cara que, pô, a gente até eu e Marcelo citamos aqui um episódio, né, que ele se arrebentou a cabeça num jogo lá na Gávea, exatamente, que meu pai contava essa história, eu vi no jornal, falei, caramba, jogo contra o Madureira. Enfim, Carlos Miguel Santamaria, pô, baita injustiça esse cara não ter sido campeão pelo Botafogo. Ele foi bicampeão pelo Fluminense, né? Ele era um jogador do River Plate, volta para a Argentina, ele nem cumpre o contrato todo com o Fluminense, o pessoal fica na bronca. Depois ele volta para o Brasil, contratado, entre aspas, pelo Flamengo. Aí o Botafogo dá uma calça riada, né? Nosso Carlito vai lá e leva ele para o Botafogo, ele acabou se identificando muito com o Botafogo. Então, Carlos Miguel Santamaria seria outro jogadoraço que, infelizmente, não foi campeão pelo Botafogo. Eu fecho a linha média com um cara que não é tão conhecido, mas foi muito importante e prejudicado por lesões, que é o Ruarinho, Rubens Ruaro, um cara que veio do Sul, e era um jogador de muito preparo físico, de muito boa colocação técnica, seleção brasileira, sul-americano, cara convocado, brabo, mas ele começou a ter um problema no joelho, e esse problema acabou prejudicando o Ruarinho. O Ruarinho joga de 1951 até 1954, 4 temporadas no Botafogo, só não conseguia ser titular por causa do joelho, quando ele ficava legal era titular absolutaço, e pegou uma fase complicada, um outro jejum importante, né? O Botafogo tinha sido campeão em 48, e aí só vai ser campeão em 57, e ele jogou nesse ínterim, né? E aí, cara, o ataque dos injustiçados, né? Eu vou colocar na ponta direita um cara que eu já citei várias vezes, que é o Pascoal de Gregório, né? O nosso múltiplo, funcional jogador. Eu vou jogar, o Pascoalzinho jogava várias vezes na ponta direita, vou meter ele na ponta direita. Pascoal, nosso amigo da furadeira, que maravilha. O Pascoal jogou de 1937 até 1943, cara, e sempre arrumava um espaço para o Pascoal. Baita injustiça esse cara não ter sido campeão pelo Botafogo. Bom, do lado do Pascoal, nesse ataque dos injustiçados, eu vou colocar um cara que eu também já falei e já mencionei ele, inclusive, que é o Menezes. O nosso Luiz Menezes, Luiz Bittencourt Menezes, né, cara, que jogou de 1913 até 1921, era baita referência, além de um grande, imenso jogador, virou uma figura muito importante no clube, no Botafogo Futebol Clube.
eu já, inclusive, falei isso. Ele e Carlito eram muito colados, muito amigos. Primeiro ponta-direita nosso da seleção. Exato, bem lembrado, Marcelo. Foi o nosso primeiro ponta-direita na seleção brasileira, de uma dinastia de pontas que o Botafogo acabaria colocando na seleção brasileira. Então, o Menezes não podia ficar fora, além de ter jogado muita bola, muito tempo, figura emblemática. Como centroavante, claro, né? Heleno de Freitas, né? É o mais famoso, o mais conhecido de todos os grandes jogadores do Botafogo que não foram campeões. Bizarro. O cara, identificação pura, personificação do Botafogo em campo, 1939 até início de 48, até meados de 48, e, cara, o cara vai embora e o Botafogo é campeão. Ah, que coisa. Né? Parecia que ele era a cabeça de boi do negócio, e era um jogador incrível, um cara super identificado com o Botafogo. Infelizmente, o Heleno não consegue um títulozinho carioca, foi vice-campeão 435 vezes, né? Porque a década de 40 o Botafogo foi vice-campeão em 42, 44, 45, 46, 47, sempre com o Heleno. Né? Foi vice-campeão em 39 também, Botafogo. E o Heleno não ganha um títulozinho pelo Botafogo. Bom, ao lado do Heleno, nesse ataque espetacular, eu vou fazer uma referência importante de um jogador. Aliás, eu ia modificar a posição não desse jogador, do outro. Mas eu não posso deixar de citar o Perácio, cara. O Perácio, ele jogou 4 temporadas no Botafogo, ele joga de 37 até 40, era um tanque, era um cara que, meu irmão, para marcar aquela criança era muito complicado. Copa do Mundo de 38, um dos grandes atacantes do futebol carioca, indiscutivelmente, era uma figura folclórica, né? Ele metia cada frase maluca, era um cara que não era muito, né, muito versado, né, vamos dizer assim, e acabava sendo um cara folclórico. O Perácio foi marcante no Botafogo, e vou dizer mais a você, hein? Ele sai do Botafogo, vai para um co-irmão, que fica um clube ali que fica ali, o cara que participa de um tricampeonato, e mesmo assim, quando ele volta, ele para de jogar, ele volta em tese para o Botafogo. Era o Botafogo que era o clube que ele ficava. Isso aí tem 2 matérias distintas, uma com o Geraldo Romualdo e a outra do cara, eu não me lembro, dizendo que ele tinha saído do Botafogo, mas o Botafogo não tinha saído dele. Era uma coisa muito, muito maneira, o nosso Perácio, José Perácio. E na ponta esquerda eu vou improvisar nesse grande time de jogadores que não foram campeões, o Neco. O Nequinho é o seguinte, meu amigo, o Neco, ele estreia no Botafogo em 1918, e ele vai, meu irmão, reto, até 1930, só que ele não joga, ele faz uns joguinhos em 1930 e não chega a jogar o campeonato de 1930. O cara passa 11 temporadas, quase 12 temporadas, e não consegue ser campeão uma única vez, um jogadoraço, muito parceiro do Nilo, eles formavam uma dobradinha muito legal, o Nilo ganhou títulos pelo Botafogo, teve Copa do Mundo nas costas, mas o Neco não foi. Então eu montei um time com 11 caras, 11 jogadores, muito bons jogadores. Cara, se você não conhece esses caras, deveria conhecer um pouquinho mais. Que não foram campeões pelo Botafogo. Não jogaram meia hora, não. Jogaram várias temporadas, no mínimo 4 temporadas, e infelizmente não levantaram um títulozinho sequer. Bom, eu vou passar a bola agora para o meu brother Marcelão, que o Marcelo não vai montar um time, depois a gente vai fazer as nossas seleções. Marcelo vai discorrer especificamente sobre alguns jogadores, né, Marcelo? Eu vou só citar outros, né? Assim, a gente teve na zaga o grande Brito da Copa de 70, que também não foi campeão, o Mendonça, tem um monte de gente, né? Eu privilegiei, para montar minha seleção no final, os que eu vi jogar, né? Tirando o Heleno, que é mais conhecido da gente do que se ele tivesse vivo, né? Eu queria falar sobre os 2 laterais que mais fizeram gols na história do Botafogo. Primeiro é o Perivaldo, o grande Peri da Pituba, que chegou em 77 vindo do Bahia e já tinha ganho a bola de prata da Placar como melhor lateral direito do brasileiro pelo Bahia, e ficou até 82 no Botafogo, né? O Perivaldo fez simplesmente 35 gols no Botafogo. Grande Peri da Pituba. Ele fez 35. Agora, no início, ele fazia 4 gols por ano, porque em 77 ele fez 2, né? Mas 78, 79, 80, 81, ele fez 4 gols. Chegou em 82,
ele começou a bater pênalti e falta. Ele fez nada menos, nada mais, em 82, foi o último ano no Botafogo, 17 gols. Só que 6 foram de pênalti e 2 de falta. O Peri era um cara que eu adorava, pela raça, pela vontade, pelo que ele gostava do Botafogo, né? E acabou tendo uma morte trágica, né? Foi achado nas ruas de Lisboa por um humorista português, tal. E aí o Alfredo Sampaio, que era presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol, foi lá buscá-lo e trazer para o Brasil, né? Junto da família dele. O Peri nasceu em 12 de julho de 53 e acabou morrendo aqui no Brasil mesmo, dia 27 de julho de 2017, com 35 gols marcados pelo Botafogo. E ele era um cara que subia rápido e voltava mais rápido ainda. Ele parecia, se você estivesse vendo o jogo pela lateral do campo, ele parecia um limpador de para-brisa, era assim, ó. Ele era de uma energia, e no início ele tinha fama de cruzar mal, mas realmente quando ele chegou no Bahia, ele veio de contusão, ele estava cruzando umas bolas que não pegava efeito até por trás. Mas depois disso, ele fez um monte de cruzamento certo. Não só no Botafogo. Pô, tem um jogo, Bangu e Vasco, foi 4-0 no Bangu, o Peri estava no Bangu, 3 gols foi um cruzamento dele. Entendeu? Naquele 3-1 contra o Flamengo, na Baila comigo. Brasileiro, né? Era a quarta de final. Ele meteu a bola certinho na cabeça do Mendonça. O Mendonça só fez o 1-1 no primeiro tempo, né? Então, o Peri, eu tenho muita admiração por ele. E o outro, lateral, esse que fez mais gols que o Peri ainda, grande, fabuloso, Labrucha, Marinho Chagas. Que jogadoraço. Chegou no Botafogo em 72, jogou até 76. 77 foi envolvido numa troca, um troca-troca lá com o Fluminense, que vieram Gil, Rodrigues Neto e Paulo César. Foi Miranda, depois o Botafogo vendeu o Wendel para eles também. E a estreia dele, do Marinho, com 20 anos, no Maracanã, foi simplesmente contra o Santos do Pelé. O Santos do Pelé. Foi 1-1 o jogo, gol de falta do Marinho. Teve uma outra que ele bateu na barreira e apagou o Pelé. Teve um balãozinho que ele deu no Pelé. Eu soube, muitos anos depois, por declarações do Pelé, que eu vi a cena no Maracanã, ele deu um balãozinho, saiu jogando e deu a bola para alguém. Não me lembro quem foi. Ele virou para trás e fez assim, né? Não entendi nada, fez assim com o Pelé. O Pelé que falou, pô. Quando ele me deu um balãozinho, eu falei assim, poxa, tá querendo aparecer às minhas custas, garoto? Aí ele virou para trás e vai tomar um cajuzinho, entendeu? Para mim, o Pelé falando. Então, o Marinho é um cara assim, olha, 40 gols pelo Botafogo, tá? Foi o que ele fez. 77 não, 72, ele fez 3 gols no Brasileiro, que ele estreou no Brasileiro, né? Em 73, ele fez nada mais, nada menos que 18 gols, cara. Foram 4 na Libertadores, 8 no Carioca, 5 no Brasileiro e 1 em amistoso. 74 ele fez 7, 75 ele fez 9, 76 que ele se machucou, teve uma contusão longa, né? Que nem disputou o segundo turno, praticamente, do Carioca. Ele fez menos gols, ele fez só 3 gols em 76. Mas o Marinho era ídolo da torcida, não poderia deixar de ser. Foi para a Copa de 74 como titular, na Alemanha campeã, Alemanha com um lateral esquerdo tremendo, chamado Paul Breitner, e a imprensa internacional na Copa elegeu o Marinho o melhor lateral esquerdo da Copa. Para vocês terem ideia. O Marinho, que nasceu em 52, né, veio a falecer 1º de junho de 2014, infelizmente. Uma perda, eu senti muito isso, porque realmente ele era um ídolo assim, do Botafogo. Meu, claro, também. Né? Mas tem outros jogadores.
que eu vou apenas citar, não vou falar sobre eles. Né? O Gil, por exemplo, que foi da Copa de 78, jogou um bom tempo no Botafogo. Além do Heleno, né? O Fischer, que é um grande ídolo do Botafogo, jogou 4 anos no Botafogo, se não me engano, 5, quase 5, né? 5. É 7-2 até 7-6, iníciozinho de 7-6. Mas chegou no meio assim, de 72, e demorou a estrear pelo Botafogo, né? Então tem jogadores, Mendonça, o Dirceuzinho, né? Que veio do Curitiba com 20 anos e disputou Libertadores como um cara que fosse veterano. E outros que eu vou falar na minha seleção depois, tá? Porque eu não quero me alongar demais nesse papo. Mas Perivaldo Marinho são minhas opções favoritas. Legal. Antes de passar para o Narral, eu só queria falar um negócio sobre a escolha do Marcelo. O quanto esses dois jogadores foram diferentes, né? Diferenciados, porque era uma época que os laterais, basicamente, eram marcadores, eles não eram jogadores de tanto apoio. E Perivaldo e Marinho, eles realmente, talvez eu usar a expressão revolucionar, talvez seja forte demais, mas eles realmente eram diferentes. O Marinho na realidade, ele era um meia que jogava na lateral. Ele era um apoiador clássico. Para vocês terem uma ideia, o reserva do Marinho na Copa de 74 era o Marco Antônio, que era um cracaço, era um jogador, um estilista da bola, só que o Marinho era um cara diferenciado demais. Ele era um craque na lateral esquerda. E o Perivaldo, cara, quantas vezes a gente viu o Perivaldo fazer gol quase como centroavante? Ele estava lá no meio dos zagueiros, pegando rebote, cara. Então, e como o Marcelo falou, o Perivaldo ia e voltava. E eu nunca esqueci o Zezé, que era um ponto esquerdo do Fluminense, numa entrevista de rádio, o cara perguntou para o Zezé, e o Zezé era um ponta chato, um ponta enjoado e tal, e aí ele falou, qual era o marcador mais difícil? E quando o cara não acabou nem a frase, ele falou o Perivaldo. Aí ele falou, por quê? Porque o Perivaldo, você dribla ele tá na tua frente de novo, cara. E o Perivaldo chegava junto, né? Então, as pessoas... E eu acho muito legal o Marcelo ter citado o Marinho seria figura carimbada, né? Porque o Marinho foi um negócio completamente fora da curva. Mas o Perivaldo, na nossa opinião, o Perivaldo é muito injustiçado, né? Porque ele foi um jogador que deu muito pelo Botafogo, para o Botafogo e pelo Botafogo. Diz aí, Marcelo. Não, que eu esqueci de falar do Perivaldo, que ele ganhou a bola de prata em 81 também, aí pelo Botafogo. Sim. Lateral do brasileiro. Enquanto tem outros que são considerados muito craques, laterais direitos só ganharam uma bola de prata. Né? Não, e nem ganharam, né, Marcelo? E tem cara que nem ganhou. Tem cara que ganhou uma situação e nem bola de prata ganhou. E o cara ganhou pelo Bahia e pelo Botafogo. E lembrando, tá, que para ganhar pelo Botafogo, você tinha que colocar um ovo em pé. O jogador do Botafogo, para ganhar uma bola de prata, meu amigo, o cara tinha que colocar um ovo em pé. Por melhores campanhas que o Botafogo fazia, às vezes tinha um cara só. Enquanto tem determinados times que são um pouco mais populares e tal, para você saber como é que funcionava o negócio, voto de uma galera, em tese do Brasil, mas que era radicada num determinado estado. Então é isso. Vamos passar agora para o Narral, né, o Marcelo? Narral vai meter bronca agora aí. Fala, pessoal, beleza? Então, eu separei aqui alguns jogadores também que marcaram época no Botafogo e não conseguiram o título. O Marcelão chegou a falar até alguns deles. Eu separei aqui, por exemplo, o Osmar, né? Nosso grande zagueiro, que jogou de 70 até 79, quando ele foi para o Atlético Mineiro, e zagueiraço, que muitas vezes partia para frente e acabava dando lance de gol, como até um jogo do Palmeiras que a gente citou aqui, que um dos gols da vitória do jogo 52 partiu dos pés dele no início da jogada. Então, um jogadoraço que ficou praticamente uma década no clube e não ganhou o título. E um outro jogador também que eu anotei aqui foi nosso centroavante, Nilson Dias, que ficou de 70 até 78, né, no time principal. Em 72, durante 6 meses, ele foi emprestado para o Deportivo Cali da Colômbia. Ele fez 127 gols, né? Foi uma referência de centroavante no Botafogo nos anos 70, e sofreu uma grave lesão em 75
e praticamente um ano depois, quase 8 meses depois, mais ou menos, ele volta, né, e faz o gol numa vitória contra o Fluminense, e inclusive a revista Placar coloca lá o gol da ressurreição, né? Após uma cirurgia delicada, ele volta e faz o gol da vitória e continuou fazendo gols, inclusive chegou a disputar a eliminatória para a Copa de 78, e antes disso, lá no pré-olímpico para a Olimpíada de 72, foi nosso titular camisa 10, tendo um jogador Galinho de Quintino, o Zico, como seu reserva. Então, o Nilson Dias também considero um jogador que merecia um título, porque honrou muito. Diga, Marcelão. Não, é que eu queria acrescentar, essa contusão grave do Nilson, a primeira, foi justamente o primeiro jogo que o Mendonça entrou no caso do Ademir Vicente, foi contra o Corinthians, o Zé Maria quebrou a perna dele. Né? Isso aí, uma dividida. E em 76, esse jogo contra o Fluminense, que ele entrou, fez 1-0, saiu vibrando demais, e o Osmar correndo atrás dele, batendo palma. O Nilson fazia muito gol. O Nilson, desde garoto, o cara era muito perigoso, muito rápido, né? E era muito certeiro. Gazela Negra. Esse ataque que você falou, se eu não me engano, era o Pan-Americano de Cali, mas eu acho que era... Isso. O ataque era Roberto Carlos do Botafogo, Cleiton do Guarani, Nilson Dias do Botafogo e Galdino do Botafogo. Que eram amadores que iam, né? A seleção de amadores. E realmente o banquinho dele, do Nilson. Legal, só antes do Narral seguir, lembrando, linkar o Nilson e o Osmar, porque os dois foram colegas do time juvenil do Botafogo, eles subiram juntos, né? Era muito curioso, porque o Osmar sobe quando o Leônidas ele está meio que encerrando a carreira e se machuca. O Leônidas ele era convocado para a Copa de Seria, né? Convocado para a Copa de 70, tem uma lesão meio fantasmagórica, e aí o Osmar é puxado para o profissional, joga no lugar do Leônidas, e o próprio Osmar fala isso, e o Leônidas vira para ele e fala: você que vai me substituir. Né? E os dois eram colegas, subiram juntos, o Osmar e o Nilson, jogando quase 10 anos no Botafogo, em alto nível, e não conseguiram ser campeões. Bom, só não conseguiram ser campeões também, o Osmar e o Nilson, naquela final, foi um assalto contra o Fluminense. Isso aí é um vergonha. Não estaria na nossa lista hoje. Exatamente. Britão também não estaria, mas enfim. Segue aí, E acrescentando, o Osmar, eu acabei não falando, ele disputou a Olimpíada de 72, e na época também estava em disputa a mini-copa de 72, e o Zagallo estava na dúvida se ele ia para a seleção principal ou para a de amadores. Acabou liberando ele para a seleção de amadores. Só Osmar... antes de passar, bem lembrado isso. Detalhe, para a galera entender o tamanho desse jogador, hein? O cara foi convocado para a mini-copa. Veja bem, ele não ia ser banco, não, ele ia ser o titular, porque o Zagallo estava com uma ideia de manter a defesa do Botafogo, Brito e Osmar. Só que o treinador da seleção olímpica não quis abrir mão do Osmar, porque ele falou: não, eu quero, não vai não, eu quero o Osmar. Olha que nível do negócio. E o Osmar acaba não indo para o bagulho lá e vai. Olha o tamanho desse jogador, mas vai embora. Vai nessa. Mas chegou a treinar para a seleção principal. Lá na Gávea. Treinou. Ele estava treinando com a principal, e aí eu acho que o treinador era o Antoninho. Eu não me lembro se era o Antoninho ou se era o Zizinho, já não lembro. Falou: não, eu não abro mão dele. Não. E aí o cara acaba não disputando, ele ia ser o titular. Então, mais um que eu separei aqui, também foi falado agora, né, que não estaria nessa lista se 71 tivesse tido aquele assalto, né? É o Brito. O Brito, cara fechada, marcador implacável, né? Uma força física absurda, campeão em 70 pela seleção, né? E chegou ao Botafogo em 71, chegou às finais do Brasileiro de 71, 72, a semifinal da Libertadores de 73, né? Que eram 2 grupos de 3, o Botafogo chegou lá. E então ele para mim também é um injustiçado, porque jogava muito, né? Cracaço. E eu considero também o Brito entre esses. E como o Marcelão fez, eu também peguei mais os que eu vi jogar, mais próximos
que eu assisti jogar. Então, eu peguei o Osmar, peguei o Nilson Dias, peguei o Brito, e agora o Fischer, que nós já falamos aqui inúmeras vezes, né? Já teve um programa especial, ele foi falado. Ele é alto, habilidoso, goleador, o cara campeão pelo São Lourenço em 68, e o time traz ele para o Botafogo, técnico do time, em 72. Como o Marcelão já falou, demorou para chegar, um mês, passou outro mês, mas chegou em 72, meados de 72, ficou até o iniciozinho de 76. É o maior artilheiro estrangeiro que jogou pelo Botafogo, e tem um detalhe, que ele foi o primeiro jogador a jogar fora da Argentina a ser convocado para a seleção argentina. Ele é o primeiro jogador que jogando fora de jogador do Botafogo. Isso é uma marca que é histórica. E lembrando, um grande jogo que ele brincou, foi 6-0 sobre o Flamengo, ele fez 2 gols, entre os vários gols que ele fez, mas esse jogo aí ele brincou. Então também Fischer, né? Nosso Lobo Fischer, também coloco nessa lista. E o Dirceuzinho, o Marcelão já falou, ponta esquerda, meia esquerda, né? Corria do campo de um lado para o outro, né? Também chamado de formiguinha, habilidoso, fechava os espaços. Ele ficou no Botafogo de 73 a 75, disputou também a Olimpíada de 72, mas ele era jogador de Curitiba, veio para o Botafogo, em 73 chamou tanta atenção que foi para a seleção, só isso, e disputou a Copa do Mundo de 74. Então, o Dirceuzinho, nosso Dirceuzinho, que quase voltou a jogar no Fogão em 95, infelizmente, Papai do Céu não quis, porque ele ia ser campeão com o Fogão em 95, mas infelizmente aconteceu uma tragédia e ele faleceu num acidente automobilístico. O Dirceu era o anjo do Marinho. O Dirceu era o anjo do Marinho. Porque o Marinho subia, o Dirceu vinha e cobria. Uhum. Por isso que foram convocados os dois para a Copa de 74, o Zagallo já tinha isso, né? E só lembrando, o Dirceu começa como reserva, e o Zagallo tenta uma opção até com ponta aberto, foi o Edu, depois tentou o Paulo César ali, e falou, pô, peraí, eu faço isso, o Botafogo faz isso, tem um monstro aqui na lateral esquerda, aí tem um monstro do preparo físico aqui, que é o Dirceu. Porra, aí a ala esquerda, como gostava de... Né, a ala esquerda foi do Botafogo, Marinho e Dirceu. Marinho e Dirceu. É isso aí. Mais um que nós também já falamos que é o Zé Carlos, goleiro. Grande goleiro, um dos maiores goleiros da história do Botafogo. Ele estreou em agosto de 74 contra o Bom Sucesso, ainda como amador. E em 75 foi campeão de segundo turno do Botafogo, não chegou a ser um campeonato, mas foi campeão no mesmo mês do segundo turno do Carioca e também juvenil, no mesmo mês, porque ele ainda era amador e já estava jogando no time principal quando precisava dele. Após a contusão do Birajá, numa partida contra o Flamengo, também já foi falado aqui, né? Existe uma defesa que é uma obra-prima na batida de falta do Zico, que é uma foto para se fazer um quadro e colocar na parede e deixar, né, que ele agarra a bola, encaixa a bola certinha. E eram aquelas fotos do Zico que a gente sabia que era meio gol, né, quase gol, né? E ele foi e pegou a bola e ali ele chamou a atenção, né? Nessa partida que ele substituiu na gaveta, né? Ele foi lá e grudunhou a bola. Isso aí. Goleiraço. Ele tem 2 marcas importantes. Eu anotei aqui. Ficou 709 minutos sem levar gol. A segunda marca em termos de não tomar gol pelo Botafogo. Por questão de 9 minutos, o Manga está à frente dele. E outro fato importante, que também nós já falamos aqui, é que ele ficou nos 52 jogos invictos,
ele jogou todas as partidas. Lembrando, Narral, que está no episódio passado, tá? A gente fala sobre a invencibilidade dessa 52 com uma pá de historinhas legais, Exatamente. Tá? E tem essa parada do Zé aí. O Zé Carlos é o 52 no gol, meu amigo. Fala aí. E aí, vamos para as nossas seleções? E mais alguém? Tem mais alguns aqui. Depois vamos lá. Tá, vamos embora. Mário Sérgio é um deles também. Ele ficou 7,6, 7,7, 7,8 no Botafogo. E nisso 7,9 ainda estava lá, mas não chegou a jogar, né? Como teve uma contusão séria no 7,8, aí ficou um tempinho de fora, mas jogou demais. 7,6, 7,7. Era chamado de vesgo, porque olhava para um lado e botava a bola para o outro, né? E jogou como ponta esquerda, meia esquerda. Outro também, Gil, nosso Búfalo Gil, né? Tem esse nome pelo porte físico, o cara botava a bola, corria, partia para dentro, aquele ponta direita raiz mesmo, e chegou à Copa de 78 como jogador do Botafogo. Ele ficou no fogão de 77 a 80. Bom, também marquei aqui nosso bravo Paulo Sérgio, nosso goleiro Paulo Sérgio, que chegou em 80, ficou até 84, começou a se destacar, chamou a atenção no Brasileiro de 81, onde o Botafogo chegou à semifinal, e aí foi convocado em 81 para a seleção e ficou junto com a seleção até a Copa de 82. Ele era reserva do Valdir Pérez e ele chegou a jogar 3 partidas, sendo que uma delas a vitória sobre a França por 3-1 lá em Paris, isso em 81, naqueles amistosos preparativos. Também separei Alemão, que jogou no Botafogo, chegou em 81, vindo do Fábio de Lavras, ficou até 87, início de 87, não chegou a jogar em 87, mas foi vendido para o Atlético de Madrid. Um volante que tinha garra, técnica, liderança e conseguiu, como o Eduardo falou, para fazer isso aqui. Imagina como ele jogou, né? Conseguiu ganhar da revista Placar, a bola de prata, de 85, o melhor volante. Tá? Olha que a campanha foi um horror, hein? Olha que pro cara. Olha pois o que a campanha sendo um horror. Um outro também, né? Nosso querido saudoso Rocha, que jogou no Botafogo de 80 a 82. Ele integrou a Selefogo quando o Tele Santana convocou Rocha, Perivaldo e Paulo Sérgio. E aí, estampado nos jornais, revista Placar, de volta a Selefogo, né? E o Rocha também jogou 3 anos como Dirceuzinho, Brito, e também era titular, né? E deixou também esse gostinho da falta de um título. Bom, Mendonça ao concurso, né? Porque, como o Marcelão falou, estreou naquela partida lá contra o Corinthians, minha referência assim, de ídolo quando criança, né? Eu queria ser ou goleiro do Botafogo ou Mendonça. Esse era meu sonho de criança, né? Porque eu gostava do goleiro, eu achava os uniformes legais, então meu sonho era ou ser goleiro do Botafogo, não importa qual goleiro, ou ser o Mendonça, que jogou no Botafogo nesse período de 75 até, claro, antes também, no juvenil, foi campeão do torneio de Croix na França, que era aquele mundial juvenil, infantil, e ele jogou até 82 no Botafogo, e grande Mendonça, assim, batia muito bem falta, fez vários e vários gols, é uma referência na minha memória afetiva. Um outro jogador faltam 2 só para terminar. O Elin, que a gente já falou aqui, que era o ponta que levantava a galera, né? Botava a bola lá na frente, corria, não tinha muita habilidade, mas tinha velocidade, cruzava, e ele ficou no Botafogo ele chegou para o infantil ainda, em 79, mas ficou no Botafogo até iniciozinho de 89, chegou aí para Friburgo, acabou não ficando, foi para o Bangu, negociado para o Bangu, e acabou não sendo campeão, por questão de meses, né? E, finalmente, vou dar uma pulada aí e vou para 2000, para 99. 99, 2000, 2001, 2002, 2003.
nosso zagueiro, Sandro, ele chegou em 99, ele era um ótimo zagueiro, mas também tinha um chute muito forte, batedor de falta, fazia muito gol de falta, e ele se tornou botafoguense, tem amor ao clube, isso que é o mais interessante. Em 2002, com uma péssima campanha, com o rebaixamento, ele foi até expulso no último jogo, o Botafogo foi rebaixado, ele chutou a porta do vestiário, que estava trancada, né? Foi expulso, tem que ir para o vestiário. Estava trancado, estava lá o roupeiro, ele chutou, quebrou a porta, entrou no vestiário, o Gonzaguinha levou um susto, e aí ele teve proposta de vários times, Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, até de fora do Brasil, de Portugal, Beira-Mar, e ele chegou para o Bebeto e falou: eu não quero sair daqui com essa impressão, eu quero voltar com o Botafogo para a Série A. E o Bebeto falou: olha, mas a gente só vai poder pagar metade. Ele falou: olha, vocês nem me pagam, então, né? Vocês não me pagam direito, então tá bom a metade, eu quero ficar. Eu quero voltar com o time para a Série A. E o Botafogo voltou para a Série A em 2003 e ele chutou novamente o vestiário do Caio Martins, mas dessa vez de alegria. Ele fez um dos gols, o primeiro gol contra o Marília, na vitória de 3-1, que o Botafogo subiu para a Série A. Então são esses, 12 jogadores, 2 goleiros e outros jogadores de linha. Bom, vamos lá, vamos para a nossa seleção, então. Marcelo, acho que pode abrir contigo, né? A gente faz, só lembrando, é uma seleção, aí sim a gente que resolveu colocar o lado qualidade também do que a gente imagina, né? Seria a melhor seleção que cada um de nós imagina, dos que nós vimos, não vimos, enfim. Vamos lá, aí a gente vê qual é. Mete bronca. Zé Carlos, Perivaldo. Eu não colocaria, poderia colocar o Carlos Alberto Torres, né? Mas ele jogou um campeonato carioca só pelo Botafogo, aí eu não achei legal. Legal. Perivaldo, Brito Osmar e Marinho, Alemão Mendonça e Dirceu, o Búfalo Gil, Heleno de Freitas e Fischer. Essa é a seleção dos que não foram campeões pelo Botafogo. Tá? Peraí, desculpa, o ataque qual é? Eu me perdi aqui, só para... Búfalo Gil, Heleno e Fischer. Ah, tá. Boa. Tá? Bom, então, Narral, vai a tua aí. Então, tá um pouco parecido, tá? Eu botei Zé Carlos, Perivaldo, Brito, Osmar e Marinho Chagas. Alemão, Mendonça e Dirceu. Gil, Heleno e Mário Sérgio na esquerda. Alemão, Mendonça e Dirceu, que você botou? Gil, aí depois Gil, Heleno e Mário Sérgio. Tá. Só trocou o Fischer pelo Mário Sérgio, igual a minha. Tá. Eu vou fazer o seguinte, caramba, agora vocês me quebraram, porque vocês fizeram as seleções dos caras que vocês viram, né, porra, mas, porra, eu vou botar... menos o Heleno, é verdade. Cara, pô, agora me quebrou. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos montar um time aqui. Que queria fazer, pois cara, não, porque eu queria fazer uma homenagem aos caras, assim, que eu acho que os caras tem um cara aí que, pô, meu irmão, muito pesado. Bom, o goleiro, vou botar o Zé Carlos unânime, hein? O Zé Carlos unânime aqui, Zé Carlos. Porra, você que não conhece, você é mais novo. Quem? Zé o quê? A procurar saber, meu irmão. O cara era monstro, cara, monstro. Então, Zé Carlos. Lateral direito. Cara, eu vou com vocês no Perivaldo, porque num primeiro momento o Zezé Procópio era mais jogador, né? Era um cara mais... Mas o Perivaldo, bicho, meu irmão, tinha que ser valorizado. Perivaldo, como o Marcelo falou, cara, que isso, o cara fazia gol pra caramba. Não, e as assistências, Marcelo? A quantidade de assistência que essa criança deu, que ninguém sacaneava, que cruzava lá no Célio de Barros. Às vezes ia. Às vezes a menina veneno, que ele chamava de menina veneno, que era o cruzamento, pegava meio de rosca lá no Célio de Barros, lá no Maracanãzinho, mas a quantidade de bolas que esse maluco deu é impressionante. O miolo de zaga, cara, eu vou botar o Osmar, porque o Osmar, para mim, foi um cara... Pô, meu irmão, era garoto, moleque, o cara assume a titularidade no lugar do Leônidas, porra, meu irmão, e vai segurando, e, cara, é muito técnico, muito personalidade, pô, uma injustiça, cara. E o cara sai do Botafogo para ser multicampeão no Atlético.
Né? Então, assim... Agora, do lado do Osmar, cara, eu vou fazer uma referência a um cara que, para mim, é muito importante, zero citado, que é o Palamone. O Palamone, ele era um cara de muita qualidade, e como o Narral falou do Sandro, né, que o Sandro se tornou Botafogo, o Palamone se tornou Botafogo. Ele era uma personificação também no campo de Botafogo. Ele virou uma figura interna no Botafogo muito grande. E depois de parar de jogar bola, ele continuava no clube e era um zagueiro de altíssimo nível, cara. Sul-americano, porra, seleção brasileira, seleção carioca, eu boto um Palamone. Lateral esquerda, unanimidade absoluta, Marinho, acho que isso não é indiscutível. Eu posso usar essa expressão, cara, para mim ele foi um gênio da lateral esquerda, um gênio, porque, pô, personalidade, qualidade que esse maluco tinha era absurda. Tanto que, pô, chegou a jogar no meio-campo do Botafogo e no Fluminense chegou a jogar com a 10, para não entender quem era o Marinho. Agora, meio-campo, pô, cara, o meio-campo não dá para não colocar o Alemão nessa história. Pô, o Alemão foi um cara que era um volante de múltiplas funções, era marcador e, pô, ia para frente. Foi um desenho, para mim, ele foi a cara do Botafogo numa época de vacas magérrimas, era o Alemão. Não tem, na minha visão, como não colocar o Mendonça, que foi o símbolo de um time, de um clube. Mendonça foi um símbolo de um clube, não só de um time, né? Acho que. E o Mendonça eu tenho uma memória afetiva bem legal, porque eu vi esse cara jogando, eu criança, vendo ele jogando infanto. Enfim. Então vamos lá. Oi? Não, sou eu mesmo, estou dando um eco aqui na parada. Na ponta direita, cara, eu vou botar quem? Dos caras, pô, de peso, eu vou ter que improvisar. Vou improvisar, mas eu já falei tanto nesse cara que eu acho uma baita injustiça. Pascoal, vou de Pascoal na ponta. Eu acho que o Pascoal, cara, uma história que precisava dar um levante. Cara, esse cara é muito importante, cara. Pascoal, pô, multifuncional, vai de ponta. Minha memória afetiva grita para colocar o Fischer. Eu não tenho como não colocar Lobo Fischer ali. Lembrando, eu estou botando 4-2-4 aí. Então, botei Pascoalzinho, botei Fischer, pô, Heleno, indiscutível, a dupla de zaga. Imagina, hein? Que temperamentos, hein? Heleno e Fischer ali na frente, meu Deus do céu. Porra, e na ponta esquerda, cara, eu fechando esse ataque, fechando o ataque, o garoto de todas as posições, Luiz Menezes. Vou botar o Menezes na ponta esquerda, que é um cara, tipo assim, também a corporificação, a personificação de um Botafogo que estava sendo construído e era um cara... Botafogo, cara, a essência do Botafogo. Esse é meu time, busquei uns caras lá de trás, enfim. Mas rolaram umas unanimidades aí, né? Sim. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acabei não falando. As pessoas têm mania de endeusar os campeões. Boa. Quem não foi campeão não jogava nada, né? Você vê, a seleção, pô, todo mundo de 94 virou craque. A seleção de 82 era muito melhor, pô. Não há o que discutir. Era muito melhor do que a de 94. E não, por não ter sido campeão, não quer dizer que os jogadores eram inferiores, né? A mesma coisa com o Botafogo. Entendeu? Eu acho que a gente teve grandes jogadores campeões, claro, e grandes jogadores que não foram. Isso. E nem por isso deixaram de ser grandes jogadores. O Mendonça, como você falou, ele carregou o time nas costas em 80. O time era horrível. Tinha o Roberto Batata na lateral esquerda, tinha não sei quem, e o Mendonça carregou aquele time nas costas. Então, uma menção honrosa também ao Rocha, tá bom? Cara que valia a pena, vindo jogar no Botafogo. Então é isso. A gente tem, lembrando... Campeão, nosso eterno Flacão. Sem dúvida, sem dúvida. E lembrando que tem vários desses jogadores, eles eram o símbolo de uma raça, de raça mesmo, né? A gente acabou... E a raça, a vontade, ela acaba rolando uma espécie de contradição, né? Porque às vezes o cara é muito, muito bom jogador e a gente fala assim, puxa, o cara jogava demais e não foi campeão. Ok. Esses caras que a gente citou, alguns desses caras, além de serem grandes jogadores, eram caras que tinham muita raça, muita vontade de serem campeões pelo Botafogo. E eles não foram campeões pelo Botafogo. Às vezes você tem um cara que joga muita bola, jogou muita bola, mas fala, beleza, não deu, um abraço, vou para o outro clube aqui, vou me dar bem. Vários desses jogadores aqui, eles citaram literalmente a frustração de não terem sido campeões pelo Botafogo.
né? Vários. O Mendonça, Alemão, Nilson Dias, Osmar, esses caras mais novos, o Sandro, né? Mas os caras lá de trás também. Heleno, o Heleno, pô, não precisava dizer, mas esses caras todos que nós citamos, praticamente todos eles falaram isso literalmente. Minha grande frustração foi não ter sido campeão pelo Botafogo. E foram caras que se doaram muito. Então, como o Marcelo falou, cara, não é só campeão que merece ser exaltado, não. Os grandes, os caras que realmente vestiram a camisa, esse preto e branco aí, né? Honraram essas cores. Bom, galera, eu acho que é por aí. Nós esperamos que vocês tenham gostado. A gente fez uma homenagem, prestamos uma homenagem a jogadores que não podem ser esquecidos, jamais. E você que está assistindo a gente, coloca a tua seleção aí, cara. Coloca nos comentários uma seleção com os jogadores que você acha que você... Se não der para montar um time todo, porra, cita alguns caras aí que vocês viram, que vocês ouviram falar e que vocês acham que mereciam ter sido campeões pelo Botafogo. Mais alguma coisa, galera? Para mim deu. Para mim deu também. Então vamos nessa. Rapaziada, então, até o próximo episódio. E o sininho? Tem o sininho, claro, tem o sininho. Só lembrando que das lives de segunda-feira, tá? Toda segunda tem live com uma pá de coisas atuais e tal, coisas que não são tão atuais, mas a gente está sempre discursando aí. Vamos embora. Bala, Marcelo. Aperta aí o sininho aí embaixo. Se inscreve no canal para receber as nossas grandes novidades. Valeu, um abraço. Boa. É isso. Boa. É isso aí, galera. Então, até o próximo. Valeu. Chegamos juntos. Botafogo História ontem, hoje, para sempre, hein? Vamos nessa. Tamo juntos. Fiquem bem. Se cuidem.